Olá, meus amigos, eu sou Leandro Oliveira e esse é mais um vídeo da série Falando Todo Dia de Música. Eu que sou autor do livro Falando de Música, 8 lições sobre música clássica, editado pela Todavia em 2020, e trago aqui um pouco de música clássica para todos os gostos. Eu começo pedindo para que você se inscreva no canal, clique no sininho para não perder, as atualizações e, mais do que tudo, caso possa, colabore com essa iniciativa. A ideia é trazer uma discussão de alto nível sobre música clássica em língua portuguesa. Isso não é fácil de ser feito e efetivamente a sua ajuda vai ser muito, muito bem-vinda. Hoje eu vou falar de um assunto relativamente espinhoso, que é a música contemporânea. Eu quero trazer para vocês um pouco dessa grande música contemporânea que acaba por ser feita por compositores vivos, mais do que tudo, e que não necessariamente a gente ouve nas nossas salas de concertos, nas nossas temporadas de música, eventualmente não colocamos nas playlists dos nossos aplicativos. Tem vários motivos para isso, evidentemente, vocês sabem, música contemporânea às vezes é uma música muito difícil, às vezes é uma música muito sistemática, muito cerebral, parte da linguagem da arte do nosso tempo diz disso. Há também uma questão muito de familiaridade, nós temos a tendência a ouvir e prestar atenção e dar nossa atenção àquela coisa com a qual nós estamos eventualmente familiarizados, e efetivamente parte do sabor da música contemporânea é esse espírito de aventura, de conhecer algo novo, tal como quando a gente entra numa galeria de arte para conhecer um novo artista plástico, ou quando a gente vai no cinema para ver um filme de um diretor que a gente não conhece. A aventura é relativamente a mesma. Os resultados, que estatisticamente não são muito favoráveis para os compositores de música contemporânea, a culpa não é nossa, a culpa eventualmente é deles, mas o importante é que a gente consiga distinguir, e essa é a ideia do vídeo, a gente consiga distinguir no meio dessa selva aqueles compositores que eu aposto de algum modo. E aposto não porque eu imagino que eles sejam importantes para a história ou porque eles sejam figuras relevantes, sei lá, para a política do setor cultural. Não, eu aposto porque eu gosto de ouvi-los e eu acho que, caso vocês deem a chance, vocês também vão gostar de ouvi-los. É uma seleção com muitos compositores. Eu vou fazer 3 vídeos para falar deles e eu começo com uns mais velhos, por ordem de prioridade, claro, dando voz aos decanos. Mais uma vez, eu estou falando de compositores vivos. Mais uma vez, estou falando de compositores vivos interessantes do ponto de vista emocional, do ponto de vista comunicativo, compositores que dizem coisas para mim e que eu acho que podem vir a dizer coisas para vocês. Entre os decanos, eu tenho certeza vocês conhecem muitos deles. Certamente vocês já ouviram falar do Philip Glass, que abre, não por nada, essa série de grandes compositores vivos. Primeiro, porque eu tenho certeza que muitos de vocês não sabem, mas Philip Glass segue vivo, vivíssimo, produzindo, seja trilha para filme, sejam obras do seu catálogo, aquele mais dedicado às salas de concerto. Ele chegou a ter peças recentes, uma gravação maravilhosa, por exemplo, seus estudos para piano. Teve uma estreia fonográfica há pouco tempo, há 3 ou 4 anos atrás. O Philip Glass, é claro, é dos poucos personagens que eu vou citar aqui que a gente sabe já, vivo, já temos absoluta consciência, é um sujeito que dividiu a história da música com antes e depois dele. De quantas pessoas a gente pode falar isso em qualquer ambiente da produção artística, né? É um sujeito que marca com a sua música uma nova postura da arte mesmo, mas da música, mais especialmente da música clássica norte-americana. E a partir dos Estados Unidos, toda uma corrente minimalista tão conhecida de todos nós, influente, né? Eu conheço várias pessoas que detestam o Glass, vários compositores, pessoas da academia que detestam o Glass, acham ele muito repetitivo, acham ele efetivamente barato, comercialmente vulgar, né? E tem alguns amigos que sequer fazem a distinção entre ser comercial e ser vulgar. Ele é comercial e ponto. Mas o fato é que há joias inequívocas ali no meio do catálogo do Glass, como eu disse, os estudos para piano,
O Glass tem, evidentemente, as suas óperas. O Einstein on the Beach é uma das suas óperas, talvez a que tenha o colocado no panorama internacional de um jeito inequívoco, mas ele é um artista que eu acho é melhor consumível pelas suas peças menores, pelas suas obras para pequenos grupos, suas obras para violino e piano, eventualmente sua sonata. De todos eles eu vou deixar algumas referências aqui embaixo, mas eu acho importante que vocês vasculhem, que vocês pesquisem. É parte da nossa tarefa, nossa, ouvinte de música clássica, entender um pouco melhor para onde está indo a música do nosso tempo. Se os programadores, os curadores não estão atentos a isso, nós, como ouvintes, podemos estar. O segundo é quase sempre discutido como um par do Glass. E isso é justificado, eles são da mesma geração, Steve Reich, diferença de 2 anos entre eles, ou 3 anos no máximo entre eles. Também é um compositor que parte desse universo minimalista na música americana, evidentemente com suas peculiaridades. Eu acho que o Reich, em alguns termos, é um compositor mais emocional que o Glass. Talvez seja um compositor que diga, inclusive, de problemas mais atuais da nossa cultura. Eu acho que tem uma peça do Steve Reich que ninguém pode deixar de ouvir, que se chama Different Trains. Uma elaboração muito contundente e, acho que dizer, dos momentos trágicos da guerra e, efetivamente, dos trens que estão sendo levados para campos de concentração. Different Trains faz exatamente uma descrição, quase como um poema sinfônico, sobre sobre essa coisa que só de comentar nos rasga o coração. Nesse sentido, e aí já é uma pista muito significativa da poética que o Steve Reich tenta, de algum modo, cultivar. Quer dizer, ele se vale de técnicas que são muito tributárias do minimalismo, mas ele talvez beba de outras fontes. Há um pouco de jazz na sua música, há um pouco do universo oriental na sua música. E em parte do seu catálogo, o que vocês vão ver é uma espécie de elemento hipnótico que efetivamente nos reposiciona, eu não diria espiritualmente, mas nos reposiciona cognitivamente. E isso é muito interessante. São poucos os compositores que nos dão essa chave. E é isso que o Reich, de algum modo, tem. Não sempre o Glass, mas o Reich, definitivamente, ele nos coloca no mundo dele. Então, uma coisa, e eu digo, é uma sensação física muito própria, meio encantatória, que a gente percebe em todo o seu catálogo, mas dessa dimensão outra da música, que é dado em parte pela técnica, mas em parte também pela contundência daquilo que ele, Reich, está abraçando com a sua técnica. Glass, Reich, fala agora da Sofia Gubaidulina, também a figura dessa geração extraordinária, da década de 30. Gubaidulina é uma das, certamente a mais importante compositora do caso Khrennikov, na verdade um momento muito impressionante da cultura soviética, o ano 79, exatamente quando o Congresso de Compositores, e o Khrennikov era o ministro da cultura ali soviético da época, e a partir dele vem essa espécie de sanção pública a 7 grandes compositores soviéticos, e entre eles lá estava a Gubaidulina. No caso da Gubaidulina, a gente tem uma situação muito interessante, pois ela, parte da sua vanguardice, de algum modo, se relaciona muito claramente com a sua profundidade espiritual. Ela produz muita coisa, tem um catálogo realmente enorme. A gente tem, no caso
duas peças que eu não acho que vocês possam deixar de ouvir, são boas portas de entrada para a obra dela. Uma, assim, os concertos, um concerto para viola, muito bonito, e um concerto para violino, chamado Offertorium, que é uma homenagem a Johann Sebastian Bach e, claro, ao universo bachiano. São duas peças contundentes, pesadas mesmo. A gente está lidando com uma compositora soviética, uma compositora que é um pouco o ponto seguinte, por assim dizer, a música do Shostakovich, claro, mapeada por toda a pós-modernidade, mas esses dois concertos são peças efetivamente muito, eu acho que explicitam muito parte dessa pertinência que a música da Gubaidulina tem. Além disso, eu falei que o catálogo é muito longo. Uma querida amiga, Érica Ribeiro, acabou de gravar aqui no Brasil, uma pianista brasileira, gravou umas peças da Gubaidulina para piano. São brincadeiras, jogos pianísticos ou brincadeiras de piano. Eu vou botar o nome aqui embaixo, correto, para vocês olharem e ouvirem com a Érica. Uma versão, aliás, maravilhosa. Essas pequenas peças de piano. E vocês vão ver o ecletismo mesmo. São joguinhos infantis para piano, não nada infantis, são bem complexos, mas que soam como jogos infantis. E de algum modo criam um contraste muito, muito claro com essas obras densas e impactantes, monumentais mesmo, esses concertos que eu citei. Ela veio já aqui para o Brasil, apresentamos dela algumas peças com a Sinfônica do Estado de São Paulo, uma sinfonia muito bonita, aliás, que me impressionou muito à época. Eu tive o privilégio de estar com ela algumas vezes, já uma senhora muito, muito calma, que fala baixo, mas cuja presença é muito impressionante. E essa sinfonia, eu lembro, ela tinha, para além de certos efeitos teatrais, né? Uma peça, eu lembro um dos movimentos, o maestro se mexia, mas a orquestra não tocava nada. Há uma certa teatralidade, mas havia também a possibilidade de uma evidente leitura política ou eventualmente até espiritual disso. Então, uma música cheia de signos, cheia de referências, mas com a comunicação muito direta. Portanto, uma música que é muito próxima a nós, em vários termos. Similarmente, a música do grande Arvo Pärt. Também eu tenho certeza, muitos de vocês imaginam que o Arvo Pärt não está mais entre nós, mas ele segue produzindo. E talvez mais importante, ele segue tendo uma parte decisiva do seu catálogo pouco conhecida. O Pärt é um compositor muito popular, claro, a música dele é usada em filmes. Eu tenho certeza, muita gente gosta do Arvo Pärt sem sequer gostar de música clássica. Tem Für Alina, uma das suas peças para piano, Spiegel, uma das suas outras peças, tem vários arranjos para piano e violino. São todas peças de um impacto muito, muito claro na cultura em geral, eventualmente na cultura pop, de uma comunicação muito direta com todos os ouvintes. Mas para além dessas pequenas, quase miniaturas, a homenagem a Benjamin Britten, uma peça belíssima para a orquestra de cordas e sinos. Enfim, além de todas essas obras que são efetivamente reproduzidas quase de modo obsessivo no mundo contemporâneo, no mundo digital, mais do que tudo, o fato é que ele tem muita coisa ainda, né, esotérica, não no sentido de mística, embora também mística, ele tem muita coisa mística de boníssimo nível, mas é uma coisa meio fechada ali para os iniciados em Arvo Pärt. E vale a pena ouvir desse catálogo as obras corais, que inclusive eu já indiquei aqui nos meus diários com música, um catálogo vistoso, belíssimo de obras para coro, mas mais do que tudo as suas sinfonias. E aí a gente está falando de sinfonias que abarcam um período longo da sua produção. A primeira sinfonia da década de 60, a quarta da década de 90 já. Ele muda muito no meio do caminho, mas a oportunidade de ouvir essas peças é uma oportunidade de encontrar um compositor que articula formas de uma maneira muito, muito estimulante. E aqui o dado de interesse
por vezes em estéticas, em conceitos, em premissas muito distintas daquelas da sua música mais popular ou mais recente. O fato é que a gente reconhece da primeira à quarta sinfonia o autor, a gente reconhece Arvo Pärt. O Pärt nasceu, salvo engano, em 1935, então ele já é um decano, um senhor decano entre esses decanos, e claro, um personagem que a gente tem que ouvir com uma certa dimensão histórica, um pouco assim como Philip Glass. O último desse primeiro vídeo, o último compositor de música do nosso tempo que eu gostaria de chamar a atenção, eu acho que você deve conhecer, né? Aulo Sallinen, compositor finlandês de 1935, ele também, e uma figura relativamente desconhecida no Brasil, mas um personagem incrível, não só pelo volume, mas pelo ecletismo também da sua produção. O Sallinen tem várias sinfonias, 7 sinfonias, ou pelo menos, ele tem, das que eu conheço, ele tem uma obra operística interessante, pouca coisa se pode ouvir, poucas produções a gente pode ter acesso, mas reconhecidamente peças respeitadas e respeitáveis. Para alguns ele é quase o introdutor da nova, é o compositor responsável pela nova geração de música dramática finlandesa. Muito mais do que aquele que leva adiante a música dos Sibelius, ele, como eu disse, ele preserva um estilo que é um mosaico muito colorido de referências que ele traz à baila, isso que eu chamei de estilo eclético, uma espécie de convite às tantas formas, sejam elas da vanguarda, sejam elas da música neotonal, música pós-romântica, e tudo com um moto muito próprio, com um movimento e com uma intenção muito dele. É interessante conhecer algumas das suas sinfonias, eu não conheço todas, nem conheço todas as suas óperas, eu conheço uma parte curiosa, relativamente pequena do catálogo, mas curiosamente uma parte que me estimula muito. Quando a gente pensa em alguém que senta conosco para bater papo e que esse sujeito é um compositor de música clássica, a gente imagina que ele goste mais ou menos das coisas que a gente gosta. O Aulo Sallinen parece ser isso. É um catálogo moderno, mas é um catálogo convidativo, é um catálogo exuberante, mas também é um catálogo humano, em muitos termos. E eu acho que a gente não pode deixar de conhecer algumas das suas peças de diversas dimensões. Eu vou deixar aqui as referências desses 5 compositores que eu citei hoje, 5, né? Philip Glass, Steve Reich, Sofia Gubaidulina, Aulo Sallinen e quem mais? Arvo Pärt. São os 5 compositores que eu citei hoje. Esse é o primeiro, como disse, o primeiro de uma série de pelo menos 3 vídeos onde eu vou falar de compositores vivos, compositores que deveriam estar de forma mais frequente nas nossas playlists, nas nossas sociedades de concerto. Muito obrigado, espero que vocês possam compartilhar o vídeo, possam se inscrever no canal, clicar no sininho para não perder as novidades e, mais do que tudo, se for possível, colaborem com o canal, a sua ajuda vai ser sempre muito importante. Até a próxima!